também das paráfrases da Bíblia em língua portuguesa. Muito bem dito, então isto, vamos já avançar. Vamos começar com a definição eh, da Bíblia, né? Eh, Pronto, irmãos, quando falamos de Bíblia, não estamos a nos referir de um livro. A Bíblia não é um livro, ok? É bom que isso fique claro para os irmãos. A Bíblia não é um livro, não. A Bíblia é uma coletânea de livros, é uma coletânea de documentos, ok? No caso da Bíblia protestante, que é aquela que nós usamos, no nosso caso, a nossa Bíblia é uma coletânea de 66 livros, ok? 66 livros que são reconhecidos por nós, os protestantes, como livros que detêm a autoridade divina. Para os irmãos católicos, para os católicos, a Bíblia é uma coletânea de 73 livros, ok? Porque os católicos reconhecem 73 livros como sendo livros sagrados, ou seja, livros que detêm a autoridade divina. Então, quando falamos de Bíblia, estamos a nos referir da coletânea desses livros que são reconhecidos como livros que detêm a autoridade. Eh, por autoridade, quando dissemos que a Bíblia é uma coletânea de livros sagrados ou livros que detêm a autoridade divina, estamos a querer dizer que os livros da Bíblia eles têm poder para nos abençoar quando nós colocamos em prática, cumprimos integralmente os seus ensinamentos, e também para nos amaldiçoar quando nós desprezamos os seus ensinamentos. Então, nós cremos que esses livros, né, o seu conteúdo tem este poder. Por isso é que nós cremos que eles são, então, livros sagrados. Até aqui, irmãos, algum problema, alguma pergunta? Alguém queira perguntar alguma coisa? Até aqui? Apresentamos aqui o conceito de Bíblia. Vimos que a Bíblia não é apenas um livro, mas sim é uma coletânea de livros que são considerados como sagrados. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, então, silêncio quer dizer que até aqui estamos andando bem. Até aqui ainda ninguém tem pergunta, então isso é bom sinal. Vamos então avançar. Vamos avançar. Eh, Pronto, o termo Bíblia, ela vem do gregos, né? Da palavra grega biblios, né? Que significa conjunto de livros, né? Da palavra biblios vem a palavra biblioteca, né? Que é o local onde se armazenamos livros. Vem também a palavra bibliologia, ou bibliologia, sim. Vem também a palavra bibliografia, né? Vê que está tudo ligado com livros, né? Bibliografia estamos a nos referir à lista de livros, né? Que nós usamos como referência. Então, a palavra mãe é a palavra biblios, né? Que é conjunto de livros. A partir do século II, este termo Bíblia, né? Passou a ser usada para se referir à coleção dos escritos, das escrituras, que as comunidades cristãs acreditavam serem escrituras sagradas, né? Serem escrituras sagradas, ok? Ok, avançando. eh, Se os irmãos lerem na própria Bíblia, não vão encontrar a palavra Bíblia, mas vão encontrar outras palavras que são outros termos, outras expressões
que são sinônimos, né? Que são sinônimos. Por exemplo, vão encontrar a palavra escrituras, né? Está a se referir, né, às escrituras que o próprio né, os cristãos, né, consideravam como inspiradas, né, como escrituras sagradas. Vão encontrar a expressão sagradas escrituras, né, como em Romanos 1:2, né? Aqui, já além da escritura, né, tem aqui a palavra santas, né, que está qualificada, a escritura, para dizer que essas escrituras são santas, não são sagradas, são sacro. Ou seja, elas possuem autoridade divina. Então, santas escrituras, né? Outra forma que os autores da Bíblia usavam para se referir aos livros da Bíblia. Nós temos também a expressão santas letras, para dizer que as suas letras são santas, o conteúdo é santo nesse caso. Temos também a palavra testamento, né? Também é usada neste sentido. Temos também a expressão lei e os profetas, né? Aqui, essa expressão lei e os profetas normalmente se refere a todo o Antigo Testamento, né? Então, basicamente, pronto, nós temos aqui essas 5 formas diferentes como os autores da Bíblia se referiam aos livros que fazem parte da Bíblia, ok? Ok. Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Quanto às formas que os autores da Bíblia usam para se referir ao livro da Bíblia, alguma pergunta? Ok, então vamos avançar. Vamos agora falar da ordem dos livros. Ou seja, Professor, não entendi bem a explicação. Por favor, já sei que o professor repetisse. ok, quanto a irmã não percebeu a explicação sobre os No títulos da título da Bíblia. Bíblia. Ok, 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 tá bem. Volto a explicar, ok. Por títulos da Bíblia, me refiro a eh, expressões sinônimas à palavra Bíblia, ou seja, são expressões que os autores da Bíblia usavam para se referir aos livros da Bíblia, porque na altura, né, os escritores da Bíblia não conheciam a palavra, não usavam a palavra Bíblia para se referir aos escritos que nós cristãos temos como sagrado. Então, eles usavam outras expressões. E temos aqui, então, primeiro, a expressão escrituras, né? Se a irmã, por exemplo, lê no texto de Mateus, capítulo 21, Mateus 21, versículo 42, vai se encontrar essa palavra, escrituras, para se referir aos livros do Antigo Testamento. Vais encontrar em Romanos 1, versículo 2, Paulo a se referir a santas escrituras ou sagradas escrituras. Quer dizer, ele está a qualificar que essas escrituras são santas, né? Não são escrituras comuns, não é como qualquer livro, não, mas são santas, ou seja, elas detêm autoridade divina. Essas escrituras têm poder divino para nos abençoar. Quando nós colocamos em prática, né, quando nós cumprimos as suas instruções, e também elas têm poder para nos amaldiçoar quando nós, então, desprezamos os seus ensinamentos. Então, a expressão santas escrituras. Também temos a expressão santas ou sagradas letras, né? Encontramos essa expressão aqui em segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Encontramos aí sagradas letras. Também está a se referir às escrituras sagradas. Temos também a palavra testamento. Aqui a palavra testamento está a se referir à aliança, que é a ideia de aliança, de pacto. Né? Temos, por exemplo, a primeira parte da Bíblia, nós chamamos de Antigo Testamento, quer dizer que é Antigo Pacto que Deus fez com a nação de Israel. Nós temos a outra parte que chamamos de Novo Testamento, ou seja, o novo pacto que Deus então faz por meio do seu Filho. Também são maneiras diferentes de se referir à própria Bíblia.
E por último, então, temos aqui a expressão lei e os profetas. Então, sempre que os irmãos encontrar essas expressões na Bíblia, se lembrem, está a se referir, né, aos livros, né, que os autores consideravam como livros sagrados. Não sei se a irmã conseguiu perceber agora, ou ainda assim a dúvida Sim, permanece. consegui compreender. Ok, muito obrigado. Vamos então agora avançar para eh, a ordem dos livros da Bíblia. Vamos lá. Antes de eu explicar, queria saber dos irmãos como é que os livros da Bíblia estão organizados. Alguém sabe? Olha a sequência lógica que os livros seguem. Alguém? Irmão Francisco, como é que estão organizados os livros da Bíblia? Qual é a sequência lógica que a ordem dos livros segue? Alguém sabe? Ok, ninguém quer responder. Irmã Antonica, tem alguma noção? Não, professor. Ok, ok. Sim, irmão Daniel, pode falar. Irmão Daniel, levantaste a mão, pode falar. Sim, graças a Pai, sim, formador. É, quanto à organização da Bíblia, não é? É, se não estou em erro, elas estão praticamente organizadas em 5 fases, onde vamos encontrar a primeira fase, que tem a ver com a origem, não é? A origem, ou o princípio. E a segunda tem a ver com a deportação do povo do Egito, do Egito, e a terceira, que é a parte histórica da Bíblia, e depois vamos encontrar os livros poéticos e depois os livros proféticos, se não estou mais ou menos em erro. É mais ou menos aqui aí, formador. Tá bem, pronto, percebemos aqui o teu contributo, mas de forma muito simples, os livros da Bíblia, eles seguem uma lógica temática, ou seja, com base naquilo que os livros abordam. Então, eles estão organizados de forma temática ou topical, ou seja, olhem só, os livros que são da lei estão organizados em primeiro lugar. Todos os livros que são de história, que contam a história de Israel, vêm a seguir. Depois, os livros que são de poesia, poemas, orações, cânticos, vêm em terceiro plano. E por último plano, são os livros proféticos, ou seja, os livros estão arrumados de forma topical, de acordo com aquilo, com o tópico, né, que os livros abordam. A mesma sequência é seguida nos livros do Novo Testamento. Você tem, em primeiro lugar, no Novo Testamento, os livros que são os evangelhos, estão em primeiro plano. Depois tens o livro que é de história, que é o livro de Atos. Depois vem, então, as cartas. Vem as cartas, que são 21. Temos 13 cartas de Paulo e temos 8 cartas gerais. E, por fim, vem o livro de Apocalipse. Ou seja, em suma, os livros da Bíblia estão organizados de forma topical, ok? De forma topical ou de forma temática. Pronto, esta é, é a resposta correta quanto à questão que eu coloquei sobre a ordem dos livros, ok? Então, é, atenção, esta ordem que eu apresentei é considerando a Bíblia cristã, né? Que é a que nós usamos.
porque na Bíblia hebraica eles seguem um modelo diferente. A Bíblia hebraica ela organiza os livros de forma cronológica, ou seja, seguindo né, a ordem dos eventos, a ordem dos acontecimentos. A nossa Bíblia não. A nossa Bíblia segue, ela organizou os livros de forma topical, de acordo com os tópicos dos livros. Estamos entendendo, irmãos? Sim, estamos. Estou. Ok, muito bom. Ok, então isso, aqui está o que eu já expliquei, né? Quanto ao Antigo Testamento, nós temos primeiramente os livros da lei, que são os livros de Moisés, os 5 livros, que também chamamos de Pentateuco. Depois temos os livros de história, que são 12 livros, né, que começa do livro de Josué até o livro de Esther. Depois temos então os livros poéticos, também são 5, começa do livro de Jó até o livro de Cantares. E temos os livros proféticos, né, que sai do livro de Isaías e termina no livro de Malaquias. Assim fechamos o Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós temos aqui 4 seções. Nós temos o primeiro grupo de livros, são os evangelhos, né, que começa no livro de Mateus até o Evangelho de João. História, nós temos um livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois temos então as epístolas, né, que são as cartas, são 21 cartas. E finalmente temos o livro profético, que é o livro de Apocalipse, ok? Esta é basicamente a ordem que os livros na Bíblia seguem. Agora, vamos falar aqui um pouquinho da divisão da Bíblia em duas partes. Por que que a Bíblia está dividida em duas partes? Alguém sabe? Por que da separação da Bíblia em duas partes? Sim, irmão Francisco, pode falar. Irmão Francisco, está com a mão levantada? Ok, o irmão está com a mão levantada, mas não está falando nada. Vamos então avançar. Eu perguntei sobre por que da divisão da Bíblia em duas partes. Penso que os irmãos sabem que a Bíblia ela tem duas partes. Nós temos o Antigo Testamento, que é a primeira parte, e nós temos o Novo Testamento, que é a segunda parte. Esta divisão é por causa das duas principais alianças, ou os dois principais pactos que Deus fez com os seres humanos. Nós temos o primeiro pacto que Deus fez com o povo de Israel, aí no Monte Sinai, por meio de Moisés. Encontramos isso em Êxodo, do capítulo 19 até o capítulo 34. Então, esta aliança que Deus fez com a nação de Israel é o que nós chamamos de Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Portanto, todos os 39 livros do Antigo Testamento, eles têm a sua base na aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai. Ok? Então, assim nós temos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que chamamos então os livros da lei, porque é lá onde nós encontramos a lei que Deus deu ao povo de Israel, né? Depois temos outros livros, nós temos livros de história que vão contar a história do povo de Israel, nós temos os livros poéticos que vão nos mostrar os cânticos, os lamentos, as orações, né? As poesias, os poemas, os conselhos de sabedoria que os israelitas, né, davam na presença de Deus. Nós depois temos então os livros proféticos, que basicamente é a explicação da lei, né? Os profetas explicando a lei para o povo de Israel, né? Então, isso nós temos o nosso Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento, na verdade, é o retrato do relacionamento entre Deus e a nação de Israel. Já a segunda parte, que é o nosso Novo Testamento, na verdade, o Novo Testamento são os documentos da igreja, né? São os documentos da igreja. Lá nós encontramos, né? Nós encontramos então
a nova aliança ou o novo pacto que Deus fez com os seres humanos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, ok? Então, como a primeira parte fala da relação entre Deus e o povo de Israel, e a segunda parte fala da igreja, fala do Novo Testamento, né? O novo pacto de Deus com os seres humanos por causa de Cristo, por serem dois relatos diferentes, é que nós temos então duas partes diferentes da mesma Bíblia. Uma parte é o Antigo Testamento, que é o pacto de Deus e Israel, e a segunda parte é o Novo Testamento, que é o pacto entre Deus e o mundo todo por meio de Cristo Jesus. Ok? É, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para me colocar quanto aqui a razão do porquê da separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Alguma pergunta, irmãos? Atenção que isto é muito importante, os irmãos entenderem esta divisão entre o Antigo e o Novo é muito importante, porque isso vai afetar também na forma como nós interpretamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, é bom os irmãos perceberem isso. Ok. O silêncio. Ah, ok. Sim, irmão Daniel, pode falar. É, sim, formador. O formador falou a respeito do pacto, não é das duas alianças, visto que a primeira aliança começou diretamente lá no Monte Sinai. E a minha questão é, e onde é que começou a segunda aliança, ou o segundo pacto? Ok. Muito bom, irmão Daniel. Muito boa pergunta. Com base no texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao versículo 28, o novo pacto só entrou em vigor quando Cristo foi crucificado, quando Cristo verteu o seu sangue. Okay? É aí onde, então, a velha aliança ela foi completada e a nova aliança entrou em vigor. Okay? A quando da morte do Senhor Jesus. Compreendido, formador, entendi. Ok, tá bem. Vamos então avançar. Vamos avançar. Ok, quanto aos povos retratados na Bíblia, conforme nós já dissemos, o Velho Testamento ele nos retrata do povo de Israel, né? O centro da narrativa do Velho Testamento é o povo de Israel. Apesar de que temos também aí retratado alguns povos, né, como os egípcios, os moabitas, os amalequitas, aqueles povos que eram vizinhos de Israel, mas o foco principal da narrativa do Velho Testamento é o povo de Israel, porque no tempo do Velho Testamento, Israel era o povo especial de Deus. Agora, quando nós vamos no Novo Testamento, aparece um outro povo, além do povo de Israel, né? O Novo Testamento então nos fala da igreja, da igreja. Lembrar que o povo de Israel são os descendentes, assim literal, né? Os descendentes genealógicos, né? De Abraão, Isaque e Jacó. Esses que são os israelitas. Já a igreja, a igreja se refere a todas aquelas pessoas, independente das suas nacionalidades, né? Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Seguem o exemplo de Cristo, né? Creem nele como seu Senhor e Salvador e seguem os seus ensinamentos, estes então são chamados de igreja. Né? Aqui não há angolano, moçambicano, português, não importa lá qual é a nacionalidade, todos aqueles que creem na pessoa de Jesus, eles então são incrementados na igreja, conforme nós vemos então no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12, que diz que veio para o que era seu,
os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, este é a igreja, né? Todos aqueles que creem em Cristo. Agora, eh, o terceiro povo também descrito nas Escrituras, além do povo de Israel e da igreja, nós também temos na Bíblia a falar sobre as nações, né? Se refere aqui a todos os povos, né, da terra, né, independentemente se, se creem em Cristo ou não, né, mas também são contados como nações, né, nações e povos. Então, quanto aqui aos povos da Bíblia, são estes principais povos que nós temos então descrito nas Sagradas Escrituras. Penso que também aqui é importante nós falarmos das línguas da Bíblia, né? Já que já falamos dos povos aqui, então também é importante falarmos das línguas. Ok? Irmãos, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, ok? A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. A Bíblia foi escrita em três línguas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito, na sua maioria, na língua hebraica e algumas passagens foram escritas na língua aramaica, ok? Agora, o Novo Testamento foi todo ele escrito na língua grega, né, o grego koiné, que é o grego popular, e algumas palavras na língua aramaica, algumas palavras, mas o texto em si foi todo ele escrito na língua grega. Há algumas palavras em aramaico, tem também algumas palavras em latim, algumas em hebraico, mas são pouquinhas palavras. Mas, em termos gerais, dissemos que o Novo Testamento foi todo ele escrito na língua grega. Ok. Ok, até aqui, irmãos, alguma pergunta? Ok, estou a gostar, os irmãos. Então, se estão a entender muito bem, então não há pergunta, isso é bom. Ok, vamos então agora, pronto, destacar aqui três conceitos que são importantes, né? Três definições que são importantes. Eu trago aqui esses conceitos porque são conceitos que causam confusão no meio cristão, né? Há muitos irmãos que fazem confusão, não conseguem diferenciar, né, o conceito de inspiração, o conceito de revelação e o conceito de iluminação. Quando falamos de inspiração, né, ou a Bíblia é palavra inspirada por Deus, esta palavra inspirada ou inspiração é uma palavra técnica, é uma palavra, pronto, que nós usamos aqui em teologia, para se referir ao processo pela qual o Espírito de Deus conduziu os autores da Bíblia para escreverem fielmente a revelação de Deus. Ou seja, Deus guiou os escritores da Bíblia de tal forma que eles escreveram fielmente o que Deus queria que eles escrevessem. Então, este processo é o que nós chamamos de inspiração, porque tem a ver com a forma como Deus conduziu os autores da Bíblia, né, na escrita, né, do conteúdo que eles escreveram. Isso é inspiração. Agora, quando falamos de revelação, a ideia de revelação tem a ver com trazer à tona o que estava oculto, ok? Trazer à tona o que estava oculto ou o que estava escondido. Quando dissemos que a Bíblia é a perfeita revelação de Deus, queremos dizer que na Bíblia o próprio Deus se revelou para nós seres humanos então lhe conhecer. Porque ou Deus se revela para nós lhe conhecer, ou então nós não temos condições para conhecer Deus, porque Deus é um ser invisível,
é um ser transcendente, né? Que nós, com a nossa inteligência, com nossos cinco sentidos, não conseguimos alcançar o conhecimento sobre Deus. Então, por isso aqui, o próprio Deus teve que se manifestar, né? Iluminando, inspirando, nesse caso, os autores para escreverem sobre os princípios, sobre o plano que Deus tem com a humanidade. Okay? Então, isso aqui é revelação. Trazer à tona aquilo que o homem não sabia. Trazer à tona aquilo que estava no escuro, que estava em oculto. Okay? E o último conceito, que também é muito importante os irmãos perceberem, é o conceito de iluminação. Muitos irmãos fazem confusão a iluminação com a inspiração. Quando falamos de iluminação, estamos a falar daquela capacitação que vem do Espírito Santo, que nos habilita a entendermos a revelação divina. Ou seja, Deus revelou, os autores, né? Os autores escreveram as escrituras com inspiração. Só que essas escrituras que nós temos, nós precisamos discernimento para podermos perceber o que essas escrituras nos dizem. Então, o Espírito Santo nos dá essa capacitação para nos entender, para nós percebermos aquilo que a Bíblia ensina. Isso é que é iluminação. Um bom exemplo da iluminação acontece quando o irmão, por exemplo, está a estudar a Bíblia. Para quem estuda a Bíblia, vai perceber, sempre que você está a estudar a Bíblia, o Espírito de Deus vai te dar entendimento sobre aquilo que você lê. Pode até ser um texto que você já leu várias vezes, né? Mas sempre que você se concentrar para estudar com profundidade os textos da Bíblia, você vai ver que o Espírito de Deus vai sempre te dar um entendimento sobre aquilo que você está lendo. Isso é que chamamos de iluminação. Não sei se alguém tem alguma dificuldade ou os irmãos então perceberam aqui os conceitos de inspiração, revelação e iluminação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Queria só que me esclarecesse bem a inspiração. Ok, A ok. inspiração. Tá bom. Quando falamos de inspiração, estamos a nos referir o processo pela qual o Espírito de Deus conduziu, o Espírito de Deus guiou os escritores da Bíblia para escreverem fielmente o que Deus queria que fosse escrito. Isso é que é inspiração. Porque eles escreveram o que Deus queria sem aumentar e sem tirar. De tal forma que o que eles escreveram é a verdade. Não sei se a irmã percebeu. Então, é o processo pelo qual Deus conduziu, Deus guiou os autores da Bíblia para escreverem o que eles escreveram. Está Sim, entendido, irmã? sim, entendi, professor. Obrigada. Ok. Tá bem. Mais alguma pergunta dos irmãos? Ok. O silêncio diz que já não há pergunta. Vamos avançar. Ok. Agora, pronto, aqui. Deixa eu só aqui abrir um outro slide. Então, pronto, aqui a primeira parte fechamos. Vamos então agora no segundo slide. Abriu. Já está aqui. Ok, aqui no segundo slide, os irmãos já conseguem ver a minha tela, né? Alguém consegue ver minha tela? Sim, sim, conseguimos. Ok, muito bem.
Vamos então dar sequência. Vamos falar sobre os materiais que foram usados na escrita da Bíblia. Como é que a Bíblia foi transmitido até nós. Vamos falar um pouquinho da inspiração, pronto, os elementos internos e externos da Bíblia, da inspiração do Antigo e do Novo Testamento. Se o tempo nos permitir, podemos também falar do cânon da Bíblia. Não sei se vamos conseguir falar do último ponto, não sei, mas se pudermos, vamos fechar falando então das versões da Bíblia em português. Ok. Quanto ao primeiro aspecto, os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita, ou seja, terminou, aqui me refiro especificamente ao Novo Testamento, foi concluído a sua escrita no século I, ok? Século I. Até o ano 100, todos os livros da Bíblia já estavam escritos. Isso é importante os irmãos terem essa nota. Agora, outra coisa, antes mesmo dos autores da Bíblia escreverem os livros da Bíblia, essas informações existiam de forma oral, ok? Só a posterior, né, é que se colocou então em escrita. No tempo que a Bíblia foi escrita, aqui me refiro no século II, né, século I, né, século I sim, e no final do século I, não existia ainda a imprensa, ou seja, não havia computador, não havia máquina de datilografar, tudo era feito de forma manual, ok? Os livros eram mesmo escritos à mão. É por isso que nós chamamos de manuscritos. Por quê? Porque a escrita era mesmo à mão, ok? Chamam de manuscritos da Bíblia, porque são livros que foram escritos à mão. Agora, também, naquela altura, não existia papel, ok? O papel ainda não existia. Então, eles, para escrever naqueles tempos, eles usavam o papiro. O papiro era a casca era uma casca de uma planta, né, que se encontra muito no Egito, né? Aquela casca, eles então trabalhavam bem aquela casca e ficava como se fosse uma folha de hoje, era parecido com a folha, né? Só que eh, eh, os papiros, eles duravam pouco, né? Duravam pouco, né? Podiam durar por aí uns 10 a 20 anos. Depois, então, apodrecia, ok? Apodrecia. Então, nesse caso, para se conservar um livro, para o livro não se perder no tempo, de tempo em tempo tinha que se fazer cópia do livro. Lembrar aos irmãos que, quando falamos de cópia de um livro nos tempos da Bíblia, não é o mesmo que nós fazemos hoje. Hoje nós temos copiadoras. Naquela altura, não. Naquela altura, quando falava de copiar um livro da Bíblia, era mesmo escrever à mão. Era alguém, né? Alguém lia, né, o documento e outras pessoas escreviam, né, o que se lia. Isso é chamamos de isso é que era cópia naquela altura. Então era algo muito trabalhoso, era muito difícil. É como o que nós fazemos hoje, chamamos de ditado, né? Ditado nas escolas. Então era mais ou menos assim que se fazia as cópias da Bíblia, era de forma manual. Ok? Primeiro tipo de material que eles usavam para escrever é o papiro, que eles usavam no lugar da nossa folha. Agora, para quem tinha mais dinheiro, né, quem tinha assim, uma possessão maior, usavam o pergaminho. Aqui, pergaminho, irmãos, pergaminho é basicamente pele de animal, né? Aquilo era matar um animal e a sua pele, então, faziam secar e a pele seca, né? Escreviam lá, né? Como se fosse um papel.
A vantagem dos pergaminhos é que eles tinham uma durabilidade superior aos papiros, ok? Um pergaminho pode durar, né, até 100, 200, 300, 400 anos, 500, pode até chegar a 500 anos de durabilidade. Então era muito mais durável, só que também era muito mais caro quando comparado com o papiro. Só para os irmãos terem noção, nos tempos da Bíblia, não é qualquer pessoa, ninguém, na verdade, ninguém, assim estou falando de pessoas singulares, né? Nenhuma pessoa singular conseguia ter a Bíblia toda. Era muito caro. As pessoas podiam ter, talvez, né, um versículo da Bíblia, talvez um capítulo da Bíblia, mas nunca conseguiam ter todos os livros da Bíblia. Era difícil, não se encontrava, né? Não se encontrava somente igrejas ou assim pessoas que eram encarregues do Estado, né? É que podiam ter a coleção dos livros todos da Bíblia, porque era muito caro, não era para qualquer pessoa. Além do pergaminho, mais tarde, então, inventou-se também o velino. O velino, na verdade, também é um tipo de. É mesmo pele de animal, só que passava num processo mais refinado, né? E a pele aqui ficava como se fosse nossos cabedais, né? Tipo o cabedal que nós usamos aqui para fazer sapatos. Era mais ou menos assim, só que eles usavam para escrever, para fazer livro. Ok? Quanto aos materiais que eles usavam, né, no lugar da nossa esferográfica, eles usavam a pena de aves, né, e com tinta, né, uma pena de ave com tinta, usavam como se fosse uma caneta nos dias de hoje. Também eles usavam o sisal. Sisal era usado naqueles casos em que se quisesse escrever, por exemplo, numa rocha, né? Numa rocha, né? Aí, então, eles usavam o sisal, ok? Então, quanto aos tipos de materiais que eles usavam, né? Este aqui são os materiais essenciais. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ok, o vosso silêncio diz que não tem pergunta. Entenderam? Vamos então avançar. Ah, ok. Dito isto, então os irmãos conseguem ter noção como é que as escrituras foram então transmitidos, né, até os nossos dias. As escrituras, nesse caso, foram transmitidos por meio de cópias dos escribas. Atenção, irmão, os escribas eram pessoas extremamente treinados que faziam a cópia dos textos sagrados. Eu adiantei nos irmãos que os materiais, né, que eram usados para escrever a Bíblia eram materiais que, com o tempo, apodreciam, né, se estragavam. Então, os escribas eram obrigados a fazer cópias. Para quê? Para conseguir conservar, né, os livros da Bíblia. Então, neste processo de fazer cópias, alguns erros foram introduzidos, né, nos manuscritos da Bíblia, ok? Alguns erros entraram na Bíblia. Existem. Isso por quê? Porque, eu dizia aqui, os documentos, os livros originais que os autores da Bíblia escreveram, claramente já não existem. Porque com o passar do tempo, né, eles apodreceram, né, e foram destruídos. Então, os escribas, para conservar a mensagem que esses livros originais tinham, eles então faziam cópias. Nesse processo de cópias, conforme já vos apresentei, era manual, né? Era alguém a ler o documento e outras pessoas a escrever.
nesse processo, alguns erros foram introduzidos. E nós temos, então, aqui o primeiro tipo de erro que foi introduzido nos manuscritos da Bíblia, nós chamamos de erros não intencionais. Ou seja, são erros que os autores, os escribas, nesse caso, introduziram nos manuscritos da Bíblia de forma involuntária. Como, por exemplo, o escriba, irmãos, imaginem, por exemplo, um escriba a ditar, né, o livro de Isaías, por exemplo, e outros escribas têm que escrever à mão o livro de Isaías. Muitas das vezes acontecia que o escriba que está a ler, por exemplo, ele podia ler mal uma palavra. E lendo mal uma palavra, isso induzia, né, aqueles escribas que estavam a escrever também a escreverem mal, porque a pessoa que leu mal, né, leu diferente, leu de forma errada a palavra que está no texto bíblico. Este é um exemplo. Outro exemplo, aqueles casos em que até o escriba que está a ler, até leu bem, só que o escriba que está a escrever entendeu mal, né? Claramente que quem entendeu mal, ele vai escrever do jeito que ele entendeu, né? Também há aqueles erros de cansaço, né? Esqueceu de cortar, por exemplo, era para escrever um T, esqueceu de cortar T, em vez de T, vai escrever embora L, por exemplo. Então, esses são o que nós chamamos de erros não intencionais. Agora, o segundo tipo de erros, que também encontramos nos manuscritos da Bíblia, são os chamados erros intencionais, ou seja, são erros que foram introduzidos nos textos da Bíblia de forma de propositado. Isso por quê? Porque normalmente os escribas que copiavam as escrituras, muitos deles eram escribas ao serviço da igreja oficial, a igreja que era controlada pelo governo romano. E esse oficial, que era funcionário da igreja sob o controle do Império Romano, ele tinha que, às vezes, introduzir algumas doutrinas que a igreja definia como verdade na Bíblia. Nós temos o exemplo do texto de João, capítulo 3, versículo 13. Tem aí algumas palavras que foram acrescentadas, que não fazem parte do texto original. Nós temos a passagem de 1 de João, capítulo 5, versículo 7 ao versículo 8. Temos, não, nessas passagens aqui em particular, nós encontramos erros que foram acrescentados de propósito, né, com a intenção de defender uma doutrina dogmática. Então, isso nós chamamos de erros propositados. Então, em suma, os livros originais que os autores originais escreveram não continham nenhum erro, porque eles escreveram sob direção do Espírito de Deus. Agora, as cópias que foram feitas pelos escribas que vieram depois, essas cópias, nessas cópias, vários erros foram introduzidos. Porém, hoje, né, é possível dar conta desses erros. É possível dar conta desses erros, né, e de facto conseguirmos fazer uma reconstituição daquilo que é a palavra que Deus falou, né? E separar daquilo que Deus não falou, que são coisas que foram acrescentadas pelos escribas, né, mais tarde. Ok? Então, é dessa forma que a Bíblia chegou até aos nossos dias, por meio de vários manuscritos, né? Na verdade, são mais de 5.000 manuscritos da Bíblia que chegou até os nossos dias.
é com base nesses cerca de 5.000 manuscritos que, né, as sociedades bíblicas, as organizações bíblicas, então, produzem as Bíblias que nós usamos. Irmãos, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta e dúvida? Ok, até aqui está tudo bom. Os irmãos não têm dúvida. Vamos então avançar. Epa, hoje estamos a ser muito produtivos, os irmãos. Hoje parece que. Ok, o irmão Francisco está claro. Ok, obrigado, irmão Francisco. Vamos então avançar. Ahn, Agora, aqui vamos falar um pouquinho dos elementos internos e elementos externos. Quando nos referimos a elementos internos, estamos a nos referir, né, àqueles elementos que fazem parte do texto sagrado, ok? Agora, por elemento externo, é aquilo que não faz parte do texto, mas foi acrescentado. Ok, e aqui é importante por quê? Porque muitos irmãos misturam, né? Misturam. Em vez de ler palavra de Deus, que é a Bíblia, leem coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Juntam tudo. Então, os irmãos precisam saber isso. Nas Bíblias que nós lemos, né, tem aquele subtítulo, né, que aparece antes dos versículos. Aqueles subtítulos, irmãos, não fazem parte da Bíblia. Aquilo aí não tem nenhum valor, não é parte do texto bíblico, ok? Aqueles subtítulos são acrescentados pelos produtores da Bíblia. Então, quer dizer que se o irmão tiver Bíblias diferentes, tu podes ter títulos diferentes, ok? Porque aquilo não faz parte do texto. Outro elemento que não faz parte do texto tem a ver com a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ok? Os textos nas línguas originais, os textos originais não tinham esta divisão em capítulos e versículos. Na verdade, os capítulos foram introduzidos no ano 1227, né, pelo senhor Stephen Langton. Era um professor na Universidade de Paris. Foi ele quem adicionou a divisão da Bíblia em capítulos. E no ano 1551, o senhor Robert Stephanus, né, que também era um impressor de Paris, ele então acrescentou os versículos, ok? Portanto, quando o irmão tiver a estudar a Bíblia, não se limite nos capítulos e versículos, não. Fique atento para conseguir identificar onde começa um texto e onde termina, porque os capítulos e versículos não delimitam o começo de um texto e o término de um texto. Vão encontrar, por exemplo, textos bíblicos que começam, por exemplo, no meio do capítulo anterior, por exemplo, e vai até outros capítulos. Então, se o irmão se limitar no capítulo e versículo, você poderá não seguir a sequência da narrativa bíblica, ok? Os capítulos e versículos só são importantes para nós fazermos citação, para nós fazer referência. É só para isso, ok? Não é para delimitar o texto bíblico. Agora, outro dado importante é quando os autores da Bíblia escreveram, naquela altura, é, é, eles escreviam, juntavam as palavras, ou seja, não havia separação entre as palavras. As palavras eram escritas todas juntas. Outro dado, também nos manuscritos originais, não tinha a pontuação, né? Não existia pontuação na altura, ok? Era tudo assim bruto, não tinha pontuação. Nesse caso, a pontuação foi adicionado mais tarde, ok? Ok, penso que aqui é tudo. Vamos agora então passar. Não sei se alguém tem pergunta. Se não tiver, quero agora falar da inspiração da Bíblia. Ou seja, quais são as evidências que nós temos para defendermos que os livros da Bíblia são inspirados por Deus.
Irmãos, alguma pergunta até aqui? Ok, não há. Então, vamos avançar. É, ok, pronto, já definimos o conceito de inspiração. Vimos que, na verdade, quer dizer que os autores, ao escrever, eles foram guiados, né? Eles foram guiados pelo Espírito de Deus. Agora, é, como é que nós, de facto, fundamentamos esta nossa crença? É, Quanto ao Antigo Testamento, pronto, nós herdamos o Antigo Testamento da religião judaica, né? Nós seguimos o judaísmo quanto ao Antigo Testamento. Isso porque os profetas reconheciam que o Antigo Testamento detém a autoridade divina. Jesus também reconhecia que o Antigo Testamento, de facto, é palavra de Deus e detém a autoridade divina, e o mesmo aconteceu com os apóstolos. Então, nós seguimos, né? Nós seguimos eh, este facto. Agora, além disso, nós também reconhecemos que a Bíblia, de facto, é inspirada por Deus, também pelo fato de que muitas das profecias da Bíblia já se cumpriram de forma integral. Então, nós entendemos que somente Deus é que seria capaz de prever de forma precisa a história da humanidade, tudo que vai acontecer. Então, como muitas das coisas que a Bíblia diz que devia acontecer já aconteceu, isso para nós é prova de que, de facto, os autores escreveram sobre direção do próprio Deus, porque eles preveram o futuro, que muita coisa que eles já preveram já aconteceu. Agora, outro elemento também que nós temos para apresentar quanto à questão da inspiração também tem a ver com o poder que o ensino dos livros da Bíblia possui em transformar a vida daqueles que obedecem os seus ensinamentos. Penso que cada irmão que está me ouvindo é uma testemunha disso. Nós, antes de abraçar os ensinamentos da Bíblia, nós tínhamos uma vida, né, diferente do que nós temos hoje, ao abraçarmos os ensinamentos da Bíblia. Ou seja, os ensinamentos da Bíblia têm poder de melhorar a nossa moral, né, a nossa moral como seres humanos, né? Ela melhorou a nossa vida do ponto de vista espiritual, bem como no ponto de vista moral. Então, isso aqui nós vemos isso como o poder da palavra de Deus em transformar aqueles que creem nela. Então, para nós também, isto é evidência, né, que estas palavras, de facto, esses livros, detêm a autoridade divina. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, também não há. Vamos então avançar. Vamos agora falar sobre o cânon do Novo Testamento. Eh, ok, quando falamos de cânon da Bíblia, estamos a nos referir especificamente aos critérios que se usou para identificar os livros que deviam fazer parte da Bíblia e os livros que deviam ser negados. Ou seja, como é que nós podemos saber que somente os livros da Bíblia são inspirados por Deus, né? Quais são os critérios que se usou nessa escolha dos livros da Bíblia? Então, nós temos aqui 5 critérios que foram usados na seleção dos livros da Bíblia. O primeiro critério é
para o livro ser aceite como parte da Bíblia, o livro tinha que ser escrito por um apóstolo de Jesus ou alguém que teve ligação com os apóstolos. Ok? Este é o primeiro requisito para o livro ser aceite como parte do Novo Testamento. O autor tem que ser um apóstolo de Jesus ou alguém que esteve ligado com os apóstolos. Por exemplo, o livro de Mateus, Mateus foi discípulo de Jesus. Já o livro de Lucas, Lucas não foi discípulo de Jesus, mas Lucas teve contato com os apóstolos. Lucas andou com Paulo, Lucas teve contato, né, com todos aqueles que de facto, Lucas teve contato com os apóstolos. Okay? Então, por isso é que o livro dele é aceite também como parte do Novo Testamento. Agora, o segundo critério, o livro também não tinha que ser escrito depois do ano 100. Ou seja, o máximo, o livro tinha que ser escrito até o ano 100. Por que o ano 100? Porque foi no ano 100 que o último discípulo de Jesus morreu. Me refiro ao apóstolo João. Ele foi o último a morrer. Então, todo livro que fosse escrito depois do ano 100 não poderia ser aceito como sendo parte do Novo Testamento, ou parte da Bíblia, Novo Testamento em particular. O terceiro critério, o livro para ser aceito como parte do Novo Testamento, este livro, o seu conteúdo não devia contrariar, não devia entrar em contradição com a pregação apostólica, porque os irmãos sabem que os apóstolos pregavam nas igrejas, escreviam cartas, e as igrejas, então, no século I, século II, conheciam basicamente a pregação apostólica. E fruto disso, por exemplo, né, já circulava entre as igrejas aquilo que nós chamamos hoje de o credo apostólico, que é basicamente o resumo daquilo que os apóstolos ensinavam. Então, todo livro, para ser aceito como parte do Novo Testamento, o seu conteúdo tem que estar em harmonia com a pregação apostólica. O quarto critério é que o livro tinha que circular nas principais igrejas históricas, ou seja, as igrejas que os apóstolos fundaram tinha que ter conhecimento do livro. Esse livro tinha que se encontrar nas bibliotecas das igrejas antigas. Por quê? Porque no século I, século II, século I, quando os apóstolos escreviam um livro ou uma carta, essa carta era copiada e era enviada em todas as igrejas que eram conhecidas. Ok? Então, assim, também se tornou então né, um critério que foi usado para identificar que livros são sagrados e que livros não são sagrados. O último critério, que é o quinto, é a leitura nos cultos públicos. Né? As igrejas antigas eles tinham o hábito, quando um livro ou uma carta fosse reconhecida como um livro, uma carta autêntica ou autêntico, vindo de um apóstolo, as cartas ou os livros eram então lidos como parte do culto público. Né? Lia-se os livros no culto público. Então, estes são os 5 critérios que foram usados para identificar os livros que fazem parte do Novo Testamento e os livros que foram, então, excluídos. Ok, irmãos, até aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, eu não quero ser muito longo, né? Penso que vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui e na próxima aula vamos então dar continuação. Sim, irmão Antônio, irmã Antônica, quer falar alguma coisa? Sim, o primeiro ponto não compreendi muito bem, que fala sobre a autoridade dos apóstolos, apostólica. Não entendi muito bem. Ah, Então, ok, ok, ok. Sim, no primeiro ponto, um livro. Aqui estamos a falar como é que, né, as autoridades da igreja
né, escolheram os livros para fazer parte da Bíblia, ok? Quais são os critérios que eles usaram? O primeiro critério que eles usaram era que o livro tinha que ser escrito por um apóstolo de Jesus ou alguém que teve ligação com os apóstolos. Penso que a irmã sabe que Jesus, né, ele deixou 12 apóstolos. Se lembra, né, irmã? Sim, Os 12. sim, É, sim. então, esses 12, a função que Jesus lhes deu é de serem as testemunhas oculares de Jesus, né? Aqueles que presenciaram os acontecimentos. Então, os livros, para ser aceitos como parte do Novo Testamento, o autor do livro tem que ser um apóstolo de Jesus ou alguém que andou com os apóstolos. Esse é o ponto número um. Essa irmã agora percebeu. Isso só era naquele tempo. Não consegui perceber muito bem. Eu queria compreender se esses autores estão a falar no tempo que Jesus estava com eles ou depois de Jesus se retirar. Ok, ok. Os livros foram escritos depois de Jesus retirar. Os livros foram escritos a partir do ano 40 até o ano 100. Quer dizer que Jesus já não estava mais aqui na terra, Jesus já tinha ido no céu. Agora, os que ficaram queriam saber, entre os vários livros que existiam naquela altura, quais são os livros autênticos que nós, como cristãos, temos que seguir como regra. Porque, além dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, existiam outros livros, até hoje existem, muitos outros livros antigos. Então, os cristãos queriam saber quais são os livros que eles, como cristãos, deviam seguir como regra. Assim como os judeus tinham os 39 livros do Antigo Testamento, também era necessário que a igreja tenha os seus documentos, os seus livros oficiais, que todo cristão tem que se conduzir por meio deles. Então, é assim que definiu-se então esses 5 critérios que tinham que ser usados para descobrir quais são os livros autênticos que deviam ser seguidos como palavra de Deus e quais livros deviam ser excluídos. Estes debates começaram no século II, só se terminou a definição desses livros no século IV. Ou seja, foram mais de 200 anos de discussão. Ok, irmã Antonica? Professor, sim, sim. Conseguiu perceber? Não consegui. Ok, ok. Mais, Obrigada. algum, mais alguma dúvida, irmãos? Ok, há silêncio, quer dizer que os irmãos não têm dúvida. Aqui, ou os irmãos entenderam tudo, ou os irmãos não entenderam nada, né? Então, pronto, quero crer que os irmãos entenderam tudo, mas também, se tiverem alguma dificuldade, eu daqui a pouco vou partilhar com vocês o link da gravação, né? Poderão ouvir ou assistir várias vezes que quiserem. Por outro, irmão, já vos enviei o fascículo de bibliologia, né? Bibliologia, já mandei. Ou alguém não recebeu ainda? Professor, eu não estou a conseguir retirar a matéria que o professor enviou. Eu mandei um site. Se lembra? Mandei o site da escola. E lá no site é só a irmã entrar. Lá tem uma aba cursos. Nos cursos, vai ir no curso básico. Vai te pedir o teu nome, né? O teu nome, teu sobrenome. Depois vai te pedir um código. O código já está no quê? Já tá no quê? No grupo, a palavra passe. Quando você colocar a palavra passe, vai logo ter acesso aos manuais todos do vosso curso. Aí pode baixar tudo. Tá bem, Agora, se, obrigada. se tiveres até dificuldade, pode me dar um toque em particular aqui no WhatsApp, né? Posso te mandar também no WhatsApp, se precisar. Sim, Mas lá é muito mais fácil. Mas pronto, mas se tiver, pode me dar um sinal no WhatsApp. Né? tá bem. Ok, então, irmãos, obrigado pela vossa participação e desejo então um bom descanso a todos. Até a próxima aula. Tamo juntos. Tchau. Obrigada. Tchau. Feliz noite. Obrigado.